panorama geral do que foi essa seleção brasileira do Dorival Júnior nos 2 primeiros jogos. A gente está falando de uma seleção que enfrentou a Inglaterra fora de casa, em Wembley, e venceu. E estamos falando também de uma seleção que empatou com a Espanha lá no Santiago Bernabéu, tá? A gente até poderia falar aqui sobre os jogos e coisas do tipo, só que eu acredito que já está um pouco batido, então a gente quer olhar para o futuro da seleção brasileira, que é um exercício que todo mundo gosta de fazer, né? O que esperar da seleção brasileira até junho, que é quando começa a Copa América, e depois até 2026, que é quando temos a Copa do Mundo. E aí eu queria fazer essa pergunta que está aí na tela para vocês, meus comentaristas favoritos, e também para a rapaziada do chat. Qual o saldo de Dorival Júnior na seleção brasileira até agora, minha rapaziada? Muita gente fala que Dorival Júnior resgatou o sentimento de torcer para a seleção brasileira, que a gente estava meio esquecido, e que o Dorival recolocou o Brasil no mapa, enquanto algumas pessoas falam que ainda é cedo, que preferem não falar agora e dar tempo ao tempo. Queria ouvir a opinião de vocês. Qual que é o saldo de Dorival Júnior na seleção brasileira até agora, depois desses 2 jogos? Arthur, assim, é cedo para falar? Lógico que é. Lógico que é. Isso aí é inegável. Foram 2 jogos no comando do Dorival. Agora, o que a gente não pode é fingir que a gente não viu o que a gente viu. Entendeu? Um jogo contra a Inglaterra e um jogo contra a Espanha, bem jogado do jeito que foi pela seleção, a gente tem que tirar um saldo positivo. Ah, mas só tem pouco tempo. Principalmente por isso. Perfeito. Aí você pensa, em pouco tempo de treino, você enfrentar uma seleção como a Inglaterra, que é uma seleção forte, que já estava mais bem entrosada, você enfrentar uma seleção da Espanha, onde muitos jogadores ali se conhecem, muitos deles jogam tudo na mesma liga, em 2 jogos você fazer aquilo ali, em pouco tempo de treino, é um saldo muito positivo. A gente não pode aqui falar assim, o Hexa vai vir aí com certeza. Isso aí é utopia, loucura. Agora, falar que não tem como tirar um saldo positivo, aí a galera tá brincando, entendeu? É até um pouco contraditório, porque fazer o que foi feito com pouco tempo de treino, eu vejo como 100% positivo. E assim, não é que ganhou de 1-0 da Inglaterra, mas jogou feio, tinha espaço aberto na zaga. Não é isso. Sem falar que a gente estava com... tiveram jogadores que foram precisos sair, né, da convocação da seleção por lesão, muitos até. Se eu não me engano, acho que foram 5 jogadores. A gente até colocou lá no nosso Instagram do Esportes Arena. Então, assim, o Casemiro, que é o camisa 5 da seleção, ninguém tira ele, já está há um tempão, está acostumado a jogar com a amarelinha ali, é o dono do meio de campo, não estava jogando. Os meninos são muito bons, os volantes, todos os volantes da seleção. Eu acho que a seleção brasileira tem os melhores volantes. Aí não vou falar de todas as seleções do mundo, mas tem, assim, uma grande chance. Tá ali um top 3 na volância, a seleção, mesmo que os jogadores sejam muito jovens. É a minha visão. Então, a gente tem que levar também em consideração essa questão dos lesionados e tirar, sim, um ponto muito positivo. O goleiro Bento, que eu acredito que vai ser o terceiro goleiro, caso nada aconteça com ele, né? Vai ser o terceiro goleiro na Copa América. É um bom goleiro, foi muito seguro. Os gols que o Brasil tomou contra a Espanha, ele teve 0 participação, assim, de falha, né? Os 2 pênaltis, completamente duvidosos. Não vou falar que foi garfado para não, né? Não vou entrar nesse mérito. Mas completamente duvidosos. E o segundo gol, que foi do Dani Olmo, né? Foi um golaço. O Dani Olmo, ele passou, sei lá, acho que deixou 5 jogadores da seleção para trás e chutou belíssimamente bem no cantinho esquerdo, lá no alto, indefensável. Então, o Bento jogou super bem, com saídas de bola rápida nos 2 jogos. A zaga, eu achei que foi uma boa zaga. O Fabrício Bruno, primeira vez que estava jogando pela seleção, jogou como titular. Achei que ele não assistiu os jogos. Não teve também nenhuma falha assim gigantesca, mas a gente sabe que ele não é o titular da posição. Então, assim, o Danilo foi muito bem. Eu tenho minhas críticas ao Danilo. Na verdade, há muitos laterais. Acho que a posição da lateral, tanto esquerda quanto direita, é uma posição muito carente no futebol mundial, inclusive, mas principalmente na seleção. É muito difícil a gente encontrar um jogador que tenha destaque sendo lateral e que vá muito bem. Eu não sei o que acontece, mas a posição de lateral tem sido uma das mais difíceis de encontrar
jogadores regulares e que vão muito bem de fato. Mas achei tanto o Wendel quanto o Danilo muito bem, muito seguros na partida, apoiando quando tinha que apoiar, mas mais defensivos ali. Gostei muito dos dois jogos, gostei do esquema do Tite, Rodrigo flutuando e não como... Ele estava quase que um falso 9, né? Ele estava bem livre para flutuar. Muito o que o Neymar estava fazendo antigamente, né? Quando ele ainda jogava pela seleção. Ele estava fazendo esse posicionamento, né? Bem flutuando ali atrás dos zagueiros. Então, o Dorival, gostei muito do esquema do Dorival, gostei muito de como foi treinado. Eu achei a seleção muito bem treinada, segura, e nesse sentido de buscar... Que é isso? Que houve, Maurício? Voltando. Nesse sentido de que muita gente também vi falando que voltou o espírito da seleção e tudo. Cara, realmente foi isso que aconteceu. Porque, assim, antigamente você botava aqueles jogos amistosos contra seleções Paraguai, não sei o quê, e ninguém queria assistir. Vai ter jogo do Brasil, ninguém sabia que ia ter. Esses dois jogos, não, foi completamente diferente. Eu achei que realmente a galera estava mais empolgada para assistir e foram ótimos jogos. O que tá rindo, Arthur? Não tô rindo, só com a mão na boca, pô. Não, tu tava rindo. Cara, eu sou um profissional, tá? Não tava rindo. Tá, então tá bom. Não, mas eu concordo com muita coisa do que a Thay falou. Principalmente nessa última parte que ela mencionou o resgate da vontade de parar para ver a seleção brasileira. Porque, sinceramente, eu lembro da estreia do uniforme completamente preto do Brasil. Foi Brasil e algum outro time. Assim, eu nem me lembro. Acho que o Brasil até perde. Se eu não me engano, o Brasil perde. Assim, eu só lembro desse jogo porque era a estreia do uniforme e o Brasil perdeu. Porque, assim, sinceramente, eu não parei para ver esse jogo e não tinha vontade de ver, sabe? E o que vai fazer o pessoal voltar a ter vontade de parar e ver a seleção brasileira é o Brasil enfrentar a seleção grande. Sim. Porque a única vez que a gente tem a chance de ver um Brasil-Espanha, um Brasil-Inglaterra, era na Copa. Porque eu entendo, o calendário europeu é difícil. Parece que as próprias federações europeias, a federação, né, que é uma só, mas ela tenta se proteger por causa disso, porque agora tem a Liga das Nações, já tem a eliminatória a Liga das Nações é nova, né? Mas, tipo, tem a Euro, tem a eliminatória da Euro, tem a eliminatória para a Copa, obviamente. Então, assim, são diversos campeonatos. Agora ainda tem a Liga das Nações. Então fica cada vez mais difícil você arrumar data contra essas seleções, sabe? E por isso até... Desculpa, Maurício, achei que você já tinha finalizado. Até por isso talvez a gente pode entrar nesse mérito depois, mas talvez seja até por isso que tem uma grande dominância, né, das seleções europeias na Copa. Mas isso é papo para outro assunto. Perfeito. Mas... Não, só voltando aqui. Desculpa. Eu acho que talvez o jogador que joga no Brasil, sabe? Isso pode ter ajudado a resgatar esse sentimento, sabe? Porque, querendo ou não, o torcedor do Flamengo parou para... Não, quero ver o Fabrício Bruno. Quero ver ele sendo testado contra... Harry Kane não jogou, mas, enfim, contra jogadores, né, de grandes ligas. O torcedor do São Paulo, quero ver como é que tá o Beraldo. O cara, às vezes, não liga, não acompanha o PSG todo fim de semana. Então, isso ajuda nesse resgate, né? A torcida do Atlético Paranaense, não, quero ver o Bento. Primeiro grande teste do Bento, né? Então, é isso que é interessante, né? Óbvio, todo mundo também querendo ver o Endrick. E correspondendo todas as expectativas. Gênio. Cara, em relação a isso que o Maurício falou, acho muito interessante porque aconteceu que quase ninguém achou que aconteceria, que foi o Brasil passar por uma crise de identidade, né? Não passar, tá passando ainda. E é engraçado a gente comparar, por exemplo, os períodos, né? Se pegar de 70 a 94, que foi quando ficou 24 anos sem vencer a Copa do Mundo, a gente teve talvez um dos maiores momentos de dominância de identidade futebolística brasileira, né?
Porque a gente tem a Copa de 70, que é absurda, logo depois tem a geração de 82 e 86, que é muito dominante, e logo depois vem a geração de 90, que, enfim, conquista corações e acaba vencendo a Copa. Esses 22 anos que nós temos sem vencer uma Copa do Mundo, são 24 já, vai fazer em 2026. Cara, é muito preocupante, porque desde então, desde 2002, o Brasil simplesmente perdeu a aproximação com as pessoas. E existem muitos fatores para contar e falar, poxa, foi isso que aconteceu, isso e isso. Mas esse movimento de jogadores saírem do Brasil para ir para a Europa foi algo que acabou com muita dessa aproximação, porque, por exemplo, se a gente pegar alguns jogadores da época, cara, o Ronaldinho Gaúcho, ele é um jogador que sai cedo, mas ele não sai tão cedo quanto o Vinícius Júnior, por exemplo. E existem outros exemplos. O Romário, em 95, no auge, depois de ganhar a Copa, a bola de ouro, volta para o Flamengo. Então, eles estavam mais aqui, mais contato. Você ia na praia, você viu o Romário, você viu o Renato Gaúcho, jogadores que vestiam a camisa da seleção brasileira. Hoje, isso não acontece. Hoje, para você ver o seu jogador favorito, você tem que abrir o streaming 7 da manhã no domingo e torcer para o campeonato holandês estar passando aquele dia. Irmão, desculpa. O trabalhador médio, o torcedor médio da seleção brasileira, ele não tem tempo e não vai fazer isso. Então, esse movimento do Dorival de convocar jogadores do futebol brasileiro é muito inteligente, acima de tudo, na minha visão. Sim. Porque isso causa uma aproximação, de novo, com a seleção brasileira. E, claro, o estilo de jogo do Dorival permite que esses jogadores... Porque você tem um estilo de jogo que é bem apoiado na sua posição ali, até o meio campo, e do meio para frente é muito livre. Os jogadores se associam muito. Então, você tem o Vinícius Júnior tabelando com o Rodrigo, que tabela com o Hendrick, que em certo momento está tabelando com o Paquetá, que está dentro da área. Então, é um estilo de jogo muito gostoso de ver. Por mais que não seja, talvez, o treinador que todo mundo quisesse ver no comando da seleção brasileira, quando o treinador saiu, né? Muito se falava de Mourinho, Renato Gaúcho na seleção brasileira. Cara, o que está acontecendo? Pô, calma aí. Eu tô querendo digitar um negócio aqui no chat, mas... Aí ele troca tudo aqui, calma aí. Mas, enfim, teve um Ancelotti também, né, Arthur? O último agora. Não, o último agora, muito pedido. E tinha o Ancelotti, que para muitas pessoas era o grande nome, justamente pela sua capacidade de trabalhar com brasileiros, né? E isso o Dorival tirou de letra. Muita gente fala, o arroz com feijão, como se isso fosse algo ruim, subestimando o Dorival. Mas eu acho que isso é algo muito benéfico para a seleção brasileira. Você tem um cara que se adapta rápido e consegue trocar o pneu do carro em movimento. Então, cara, o saldo para mim é muito positivo, muito, muito, muito positivo. Gostei muito desses 2 jogos.